E vão participar do painel com o Bruno a Alana Pereira, publicitária e pós-graduada em inteligência de mercado, hoje lidera o time de estratégias de vendas e expansão regional do Kauai, atuando no alinhamento entre áreas comerciais e operacionais, além de liderar representantes fora de São Paulo. Vou convidar também a Liliane Ferrari. É consultora e estrategista de marketing com mais de 20 anos de experiência, professora do MBA em Marketing e Varejo da USP Exalc e da pós-graduação da PUC Paraná e PUC Campinas, fundadora da primeira agência brasileira especializada em Pinterest. Olha só, bem-vinda. E vai mais uma pessoa. E, por último, Rodrigo Sá, empreendedor e especialista em Media Out of Home, Digital Signage e Comunicação Digital, com mais de 17 anos de experiência no setor de tecnologia e comunicação, sócio fundador da WePlay. Seja bem-vindo. O palco é de vocês. Bruno, pode começar. Boa tarde! Sejam todos bem-vindos à SPM. Bom, vocês já estão aqui há bastante tempo, né? Quem é aluno da SPM aí? Levanta a mão aí. Aê. É? Boa. Tem aula à noite, hein? Tem aula à noite. Olá, tudo bem com vocês? Vou deixar que vocês se apresentem um pouco. Acho que nós vamos dividir esse microfone. Vocês, esse... Ah, não vou na ordem, não. Vamos aqui. Tá meio na ordem, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alana, sou Head de Estratégia e de Vendas Regionais no Kauai Brasil, para o Kauai for Business, que é a unidade de negócio que faz venda de anúncios dentro do aplicativo aqui no Brasil. Bom, publicitária, formada pela AMB, mas pós-graduada aqui, inclusive aqui, Inteligência de Mercado. Inteligência de Mercado, inclusive com o módulo lá em Barcelona, que é incrível. Feliz de estar aqui falando um pouquinho, dividindo esse palco com pessoas importantes e que têm um discurso muito legal, que pessoalmente eu admiro. E, enfim, vamos trocar essa ideia aí. Eu tenho várias perguntas sobre o Kauai. Muito bom estar aqui mesmo de volta. Eu já fiz alguns painéis aqui. Eu também sou professora da SPM, mais no SIC, no Criatividade e Inovação. Se quiser dar aula na pós. Concurso de Pinterest. Chega de aula, pelo amor de Deus. Eu faço aula, eu dou aula, até que eu nem sei quanta aula. E você também trabalha? Claro, também trabalho. Também trabalho. Também trabalho. Tenho, nas horas vagas eu trabalho. Tenho consultoria, mas principalmente hoje meu carro-chefe é a agência de Pinterest, que é um negócio que eu vi uma oportunidade no mercado, é muito bom para as marcas, é bem diferente, é bom para a gente que faz e é bom para a marca que recebe o serviço. Então, é possível, gente, dentro do digital, ter uma vida mais saudável, com horários, não é tudo 24/7, não, dá para ter essa vida. Porque eu amo digital, mas já estou meio velha, não aguentava mais aquele pique, né? E é isso, quero esclarecer as dúvidas que vocês tenham sobre Pinterest hoje aqui. Preparem suas perguntas sobre Kauai e Pinterest, né? O povo só quer falar de TikTok, Instagram. Vamos falar de outras redes sociais aí. Ou não, né? Será que o Pinterest é uma rede social? Interrogação. Fica no ar. Bom, eu sou o Rodrigo Sá, sou sócio fundador da WePlay. A WePlay é uma empresa de Digital Out of Home. Então, estamos aí no mercado desde 2018. Eu brinco quando tudo era mato, né? Hoje é painel de LED, telas para tudo que é lado, mas a gente começou aí e não tinha nada. Já fiz alguns cursos aqui na SPM também, inclusive um esse ano, né, de Digital Out of Home em fevereiro. Foi legal? Em parceria com a BOH, foi excelente, foi ótimo, né? E, assim, eu sou um pouco do contraponto aqui, né? Eu sou do digital, porém, físico, e também estou aqui à disposição para a gente trocar essa ideia e tirar todas as dúvidas de vocês. Esse LED é de vocês? Sim. Olha que irado esse LED aqui. É muito legal. Tá muito legal. Maravilhoso. Já vou falar pro meu marketing tirar foto, pegar aqui, pra gente pôr no nosso evento também. Isso aí, estamos com o stand lá fora também. Stand, eventos, ó, sensacional. Vocês já foram no aeroporto do Galeão? Que o LED, ele dá a volta na pilastra, assim, LED redondo, quadrado, faz curva. E é assim, o que você trouxe, não tem mais físico e digital. A galera do marketing gosta de inventar novos nomes para coisas que já existem, né? Exatamente. Então agora é Phygital. 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 Geralmente é em inglês, né?
E que a galera gosta de criar nomes para coisas que já existem. Mas marketing 360, etc. Então, vamos começar aqui, geral. Estão preparando as perguntas aí? Ó, se meus alunos não fizerem pergunta, menos 0,25. Tá? Eu sei onde vocês estão, cada um aí. Então, a gente está aqui para falar sobre construir relevância nesse novo mundo digital. Para dar um pouco de contexto para todo mundo, tem várias pesquisas aí que podem nos trazer números, que podem nos trazer essas dificuldades, quantidade de redes sociais. A gente tem mais de 500 milhão de rolagens em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que é a mais utilizado do Brasil. A gente tem um crescimento gigantesco do Kawaii, utilizando o Data Web Reportal, a gente usa em aula aqui há muito tempo. Kawaii não estava no passado no top 10, no top 8 ali, das mais utilizadas, vrum, de repente aparece ali. Para quem teve aula de redes sociais comigo, a gente falou do Kawaii, então é muito legal ter a Alana aqui para a gente falar disso. A gente tem mais de 140 pontos de contato uma jornada média de compra ou de tomada de decisão. A gente tem o Marketing 6.0 do Kotler, professor indicando livro sempre, né? Onde a gente não tem mais esse desafio do físico para o digital, ainda mais quando a gente fala de geração alfa. Geração alfa já está com 15 anos, 16 anos, daqui a pouco já está na faculdade, a gente vai dar aula para eles. Geração beta começa a nascer agora, enfim. Então, são muitos pontos de contato. E aí a gente tem inteligência artificial, onde todo mundo pode criar conteúdo. Então, criar conteúdo não é mais diferencial. Então, como que as marcas vão construir relevância nesse mundo, né? Onde a gente tem tanta plataforma e a gente tem cada vez mais criação de conteúdo. Aliás, lançou ontem o Atlas, hein? ChatGPT Atlas. Então, já vamos usar o novo browser aí para testar. O novo browser da OpenAI, para quem não viu a notícia, vai ser a grande guerra dos próximos meses aí, Atlas versus Google Chrome. Então, mais uma plataforma que vai mudar como a gente pesquisa a marca, enfim. Então, dentro deste contexto, vamos começar com Pinterest. Olá. Pinterest é ou não é uma rede social? Interrogação. Pinterest, muita gente... Eu dei aula essa semana, na segunda, para a galera da graduação, e estava falando sobre Kawaii, Pinterest, enfim, várias redes sociais. Eu gosto de trazer redes que não estão em evidência, por isso que eu uso o Instagram, porque a galera só quer falar de Instagram. E esquece os outros caminhos. E aí falou assim, aí alguém levantou a mão e falou assim, pô, mas Pinterest... Né? Nossa, eu adorei essa pessoa que levantou a mão. Foi uma aluna da graduação. Um ponto a mais para ela. Uma galera mais nova, geração Z. Pô, mas como que eu vou criar contexto, construir relevância? Onde é que o Pinterest é utilizado? Onde que ele entra nesse papel aí? Vamos lá. Eu costumo diferenciar o que é mídia social do que é rede social, principalmente quando eu estou na academia, né? Perfeito. Porque, assim, no boteco, com a minha família no domingo, rede social, mídia social, é a mesma coisa. Mas, quando a gente está aqui, a gente tem que pensar que mídia social são as plataformas. Rede social é uma coisa que existe desde os tempos dos homens e mulheres das cavernas. São pessoas que estão em contato porque elas têm um interesse em comum, porque elas compartilham de alguma coisa, e isso é rede social. Nem toda mídia social é uma rede social. Bugou, né? Porque nem todo lugar você está para conectar, para fazer amigos. O Pinterest é exatamente isso. Ele é uma mídia social, mas ele é um buscador. Você não entra no Pinterest para saber da sua amiga, para mostrar como você é linda, para contar onde você foi. Você não está nem aí com esse tipo de coisa. E que é libertador também. Né? Depois de tantos anos que você tem que performar uma coisa nas mídias, no LinkedIn, em outros lugares, de quem você é, ou de quem você quer parecer que os outros acham que você é, né? Que tem isso aí. Mas o Pinterest ele entra como um buscador, principalmente visual. Para quem não sabe, vídeos também funcionam dentro do Pinterest. Só que a diferença começa na hora que a marca entra. Porque, como eu sempre trabalhei, eu trabalho com internet, gente. Meu primeiro trabalho foi em 1998 com internet, no Web Investor, que era o primeiro portal de finanças que teve no Brasil. Então, isso para mim é internet, desde lá. Tudo é internet, você vai vendo coisas que vão acontecendo e como você se posiciona dentro desse mundo maluco. E eu
sempre olhei para o Pinterest como uma outra coisa. E eu sempre olho para cada plataforma. Eu sempre, desde o princípio, quando as pessoas faziam um post e faziam ele ir para todas as redes, sabe? Sai do Twitter, vai para o Instagram, do Facebook, não sei o quê. Eu sempre achei isso errado. Porque cada mídia é uma mídia, cada lugar é uma pessoa que está falando. E que você tem a oportunidade também de desenvolver essas conversas. Então, o Pinterest ele é um lugar que, para um e-commerce, ele é mandatório, gente, do varejo. Porque ele faz indexação do XML. Ele indexa todo o seu catálogo, todos os seus SKUs. E se eu falar para vocês que as pessoas entram no Pinterest para ver produto, e que a sua marca não precisa de seguidor, e que você não precisa de métrica de vaidade, e que a gente só tem 3 métricas que importam lá dentro, que é visualização, que é o brand awareness. Depois a gente vai ter o salvado em pasta. A pessoa salvou numa pasta, você já pode tomar como uma consideração o mesmo conteúdo. E aí, de funil. e aí a gente pode pensar que um mesmo conteúdo, por exemplo, você vende liquidificador. Aí você tem lá o site, tem a fotinha do liquidificador. Você indexou seu icon. Então, essa foto está lá dentro. Então, a pessoa entrou para procurar aquilo. Ela vê, ela olha na busca, ela salva no Cozinha Nova 2026, está salvo ali. E depois ela volta nessa pasta, no tempo da jornada de compra, para qualificar. Esse liquidificador ou esse aqui vende, esse aqui está barato, esse aqui eu posso parcelar, esse aqui eu não posso. Uma foto do seu e-commerce vai fazer o awareness, a consideração e a conversão para você. Então, isso é o Pinterest tentando explicar, grosso modo, para um varejo. E a outra coisa que eu conheço, porque eu venho desse início da internet e passei por tantas milhares de fases, é que eu sei exatamente a dor das marcas. Então, quando você chega numa marca e fala para ele, oi, tudo bem? Eu sou do Pinterest. A pessoa, pelo amor de Deus, outra plataforma, mais conteúdo, não, só me dá aqui. E eu, geralmente, chego e falo para ele assim, não, mas eu vim para te ajudar. Porque sabe aquele conteúdo que você colocou ontem no Instagram e que passou 3 horas e que ele não existe mais? Leva para lá, porque lá ele pode ter uma vida eterna. Hoje mesmo eu mandei recomendação para vários clientes. A minha recomendação foi, eu vou dar para vocês aqui, comecem a pinar coisas de Natal. Agora, hoje. Não é dia 1º de dezembro. Explica o pinar aí para a galera. O pinar, normalmente, é você. Que as pessoas, às vezes, acham que o Pinterest rouba as imagens. Né? Não. Então, estou falando aqui do ponto de vista de marca. Se as pessoas roubam as imagens, não tem nada a ver com isso. Eu falo do ponto de vista da marca. A marca sobe o quê no Pinterest? Um catálogo, que é o seu e-commerce, conteúdos que já fez, conteúdos que já produziu, fotos que já produziu, vídeos que já produziu e que ainda fazem sentido para ela. E aí a gente pensa ali toda uma arquitetura de informação, das pastas, de como isso vai ser distribuído, e vai colocar esse conteúdo, que aí a mágica está aqui, gente. Tá? Quando uma pessoa me aborda e fala, o Pinterest não dá resultado. Aí eu falo, deixa eu olhar. E eu não preciso demorar 5 segundos na conta. Eu já clico na primeira imagem e eu vejo o quê? Sem link. Como é que isso é uma marca que está no Pinterest, que vende num site, tem uma imagem lá dentro de alguma coisa e não tem um link para eu ir? Então, assim, que tipo de resultado você espera? Vou ajudar com 2 números aí. Mesmo Data Web Report, 46% dos brasileiros já pesquisam produtos usando o Google Lens. Então, lente, você tira uma foto, que tênis laranja, pum. Pinterest faz isso também, e né? aí e os resultados que vão aparecer ali no Google também já são resultados do Sim. Pinterest e etc. Porque o Google é maravilhoso, ele quer sempre entregar a melhor experiência para quem está buscando e para quem quer ser encontrado. Então, ele faz um duplo serviço. E, nesse caso, ele passou a indexar mais Pinterest nos resultados de imagem, porque o Pinterest traz uma qualidade melhor de resposta do que a pessoa que subiu aquela foto e nomeou errado, e aí você está procurando sapato, vai aparecer abacaxi, porque aquela foto foi nomeada errada. Então, o próprio Google ele faz essa indexação do Pinterest ali. Então, assim, o Pinterest ele é para, basicamente, gerar tráfego orgânico qualificado. Eu tenho N casos de clientes que eu posso contar para vocês, senão não estava com as portas abertas até hoje da agência, né? Que eles realmente têm muito resultado no Pinterest. Esse orgânico que ele faz muito bem para a gente, reaproveitamento de conteúdo, e a gente também joga um pouco no lugar que eu quero ser encontrada. Eu sou uma marca que as pessoas estão indo fazer busca. Eu não quero ser encontrado. Se eu perguntar aqui para você, a marca de vocês, ela não quer ser encontrada? Não, todo mundo fala, quero. Então, faz o mínimo. E eu acho que uma coisa também muito boa do Pinterest é o fato de que você não está lutando contra um algoritmo específico, como a gente está acostumado na Meta, que é aquilo. Aí você bota, não aparece para ninguém, e aí precisa ter muita interação para ele aparecer para mais pessoas. O Pinterest, você não trabalha exatamente
necessariamente contra um algoritmo. Você precisa que mais pessoas busquem aquilo que você tem como tema e você precisa criar bem o PIN. Que o PIN ele vai ter um nome, uma descrição, um link de destino e vai ter as palavras-chave quando você está subindo ele diretamente. Então, se você tem que preencher direito para você ter chances. E aí, no mais, gente, é ser feliz, botar seu inventário lá e deixar o povo pesquisar e encontrar você. Vamos fazer um curso de Pinterest aqui? Vamos fazer mais um, né? Porque a gente já montou um em 2000 na pandemia, 2021. Faz muito tempo. Faz Era muitos anos, outra década. Outra era. Alana. Me mandaram várias perguntas aqui. Sério? Mas eu vou no freestyle. Como que o Kawaii vê, diante de tantas plataformas, esse espaço para construção de marca e também para quem talvez não conhece o Kawaii aqui, uma plataforma de vídeos curtos também, e como que é o posicionamento dentro de tantas outras plataformas buscando o mesmo caminho? Boa. Eu também me sinto no direito, igual a Lili, de explicar um pouco, né? Por que a gente é categorizado como uma rede social, mas a gente não se enxerga como uma rede social. A gente vem de uma natureza social, com certeza, e a gente é uma mídia social, né? E mais do que isso, como toda boa empresa chinesa, a gente é um monte de coisa, né? Os super apps estão aí para, enfim, para dizer que quando a gente chegar no limite, a gente dobra o limite, né? E conhece novas oportunidades. Então, enfim, vindo de uma cultura chinesa de tecnologia, o Kawaii é muitas coisas, entre elas uma plataforma de vídeo, não só vídeos curtos que rodam uma timeline com um algoritmo de entretenimento, então a gente não vai olhar para os seguidores, a gente vai olhar para interesse, né, para a semântica de um vídeo, e muito parecido com o Pinterest, olhar para a imagem, descrição, para a fala, para a música, e ali disseminar entre os interesses da audiência. E a gente tem também, hoje, um marketplace dentro do Kawaii. Então, uma tendência de live shopping, onde você mistura conteúdo com review. A minha pergunta, inclusive, no painel da Nielsen foi voltada para isso, porque se a gente é um lugar de conteúdo que tem gente fazendo review e unboxing, a gente é mídia social, a gente é uma plataforma de review. Né? Uma confusão, mas a gente pode ser mais do que isso. A gente tem também a possibilidade de streaming, e o streaming é o ao vivo e programas gravados, né? Então, virou uma nova TV conectada na palminha da mão das pessoas. A gente vem vendo um crescimento de utilização. Hoje tem 75 minutos de média de uso diário da plataforma. A gente só perde para o YouTube em vídeos, mesmo tendo metade da audiência deles. E se tornou um ponto de dopamina do dia da audiência, né? As pessoas chegam do trabalho, 19 horas, abrem e ficam scrollando ali. E é o algoritmo perfeito para você zapear, né? Porque você não está passando os canais da TV para achar alguma coisa que você quer. Toda vez que você scrolla, vem um conteúdo voltado para você, do seu interesse. Então, isso te traz para um momento ali de entretenimento mais do que de socialização. E, para marcas, acho que tem alguns caminhos. Né? O primeiro caminho, awareness, construção de marca. Você precisa começar a conversar com o seu público no tom e no momento do dia dele da melhor forma possível. E, nesse momento, a gente está falando de um momento de entretenimento. Então, abusem do tom de brincadeira, da didática, dessas discussões mais leves, né? Para construir as impressões da sua marca. No formato de anúncios, né, a gente tem um anúncio mega orgânico, ele não é interruptivo, ele não é um pre-roll, ele não é um mid-roll, que dá uma pausa ali na live que você está assistindo e começa a passar. Num scroll, o próximo vídeo pode ser um anúncio. Então, a gente sempre convida as marcas para fazerem parte da conversa de conversão e de meio de funil, pensando em como naturalizar aquele anúncio. E acho que no shopping, né? Hoje, para produtos, a gente está com uma operação aqui em São Paulo de logística, conectando os ERPs dos e-commerces. E essa loja fica dentro do Kawaii, a gente cuida do fechamento do carrinho e do door-to-door. Muitas oportunidades aí. Bastante coisa. Contextualizando aqui, os números do Data, por isso que eu estava mexendo aqui, o Data Web Report de 2025, de janeiro de 25, né, as mídias sociais mais utilizadas no Brasil, e aí entre esse contexto
esse conceito que dentro de mídias sociais a gente tem os pinboards, a gente tem microblogs, a gente tem os messengers, né? Então a gente tem as redes sociais e etc. A gente tem o WhatsApp, que 93,7%, o Instagram com 92%, a grande incógnita do Facebook com 81,5%, quem está lá, quem são, onde vivem. TikTok com 63%, e aí a gente já tem o Pinterest com 51,7%, ou seja, mais da metade da população brasileira que está conectada na internet tem acesso ao Pinterest, depois Kawaii, 41,7%, que é novo na lista, que não estava 41%. Importante dizer Quase que é 42. maiores de 18, né, as mensurações, isso. porque, principalmente agora, num momento, um cenário Leifel, etc., é importante mencionar que a gente tem mensurações só para maiores de 18, né? Então, acho que são 2 redes sociais que despontam aí para apoiar esse excesso de conteúdo e informação que a gente tem em outras redes aqui. Rodrigo, nesse caminho onde a gente tem as redes sociais e esse excesso de informação online, onde que você acha que entra nessa construção de relevância essa mídia híbrida, né, que nos permite, enfim, onde que entra? Não vou comentar muito. Vamos lá, pois fazendo, como eu disse, né, o contraponto, eu acho que assim a grande briga das mídias sociais e redes sociais, né, do algoritmo é realmente a questão da atenção, né? O novo commodity da era, né? O novo commodity da era realmente é a atenção ali, né? Brigam por segundos. Enquanto que a mídia out of home, ela tenta impactar a pessoa dentro de um contexto, né? Então, criando uma jornada assim do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, eu acordo, tomo meu banho, tomo meu café, vou trabalhar, já sou... Meu primeiro impacto de uma mídia digital out of home é dentro do elevador do meu condomínio. Então, ali, naqueles segundos, eu já vejo a previsão do tempo, cotação da moeda, alguma notícia relevante ali do mundo e mídia. Saio, pego meu carro até o escritório, abrigo de ônibus, relógio, né? Dentro do ambiente corporativo também. Então, pessoas que vieram de fora de São Paulo mesmo, por exemplo, pegaram aí um avião, vieram, mídia no aeroporto. Então, realmente, assim, a grande diferença que a gente vê é justamente na forma que você impacta e o contexto dessa mídia. Então, assim, hoje, só para vocês terem uma ideia, a mídia digital out of home é a terceira mais comercializada no mundo, só perde para a TV e internet, né? No Brasil, 50% do mobiliário urbano já é digital. E também é uma mídia que tem 14% de crescimento ao ano. No Reino Unido, por exemplo, 15% já é o share de 15% de toda a mídia do Reino Unido. Então, a mídia que está crescendo muito forte, e aí vem do Feed Digital, né? Que é onde as marcas estão fazendo exatamente esse cross de um painel de LED na rua, no aeroporto, no abrigo de ônibus, junto com a mídia social, a rede social. E nessa linha, né, do digital, dentro do que era um out of home físico, vocês conseguem dar para o anunciante muito mais dados onde ele vai escolher os pontos, né? Imagino Exato. eu. Então, a gente consegue, primeiro, trocar a lona, não existe mais. Então é muito mais fácil. Lembra de trocar a lona? Tinha que pedir para fazer, pô, demorava. Então, Entregou a idade. então, como é que é esse processo? Né? Ele é mais rápido de implementação. Eu consigo combinar dados, porque a gente chama de geomarketing, para poder escolher o ponto. Por exemplo, quando eu estava vindo para cá, aparece lá no meu elevador o cara que faz vidros só na minha região, a escola na minha região. E como é isso é levar o mundo, a segmentação digital para o offline, não? Sim, parcialmente sim, porque o digital proporciona justamente isso, né? Então, nas redes sociais, eu consigo fazer uma campanha do raio de atuação ali daquele produto, daquele segmento, daquele público. E o digital já é possível também. Então, eu vou dar até uma ideia aqui do que a gente fez com esse tipo de mídia do elevador. Nós queríamos atingir o público do RH de uma determinada empresa, né? Então, nós buscamos o endereço dessa empresa e aonde realmente era o local onde a turma do RH trabalhava.
Então, nós pegamos uma mídia naquele elevador, daquele horário, que é o horário que eles chegam, depois do almoço, para impactar justamente eles. Então, dá uma ideia gigantesca de personalização. E é uma das estratégias. Eu faço isso muito com os meus clientes. A gente usa ferramentas de geolocalização, tem várias no mercado, isso para fazer com outdoor, em algumas regiões do país. E aí, quando a gente vai para essa mídia híbrida, é muito mais fácil, porque vocês já têm os dados e etc. Então, principalmente quem atua em cidades não tão grandes, não são as metrópoles, a mídia out of home ela é muito grande, né? Eu cresci em Franca, por exemplo. Vamos se encontrar onde? Aquele outdoor atrás da igreja, né? Então, é ponto de referência em muitas cidades. Então, se sua marca também quer se expandir para outros mercados, e aí você tem um poder de segmentação gigantesco. Liliane, por que você acha que o Pinterest ainda é subutilizado pelas grandes marcas brasileiras? Ai, tem Pô, muita- mais polêmico que Mamilos. Meu Deus, tenho muitas teorias. Eu acho que existe, sim, essa coisa do cansaço um pouco, do time se sentir que não tem braço para alcançar aquilo, porque também tira muito essa demanda a partir das demandas que já tem. Então, como sabe o trabalho que dá para fazer um Instagram, como sabe o trabalho que dá para fazer um vídeo, imagina ali também que eu vou ter que fazer toda essa mão de obra também para o Pinterest. Então, tem uma recusa, que é uma recusa meio assim, putz, eu não quero mais essa demanda, chega, deu para mim. Isso eu vejo hoje, 2025. Estou sendo o mais transparente possível aqui. Acho que também tem um outro ponto, que aí é onde eu sofro bastante com a agência, que é o institucional, que é a própria plataforma, falar da plataforma, e falar da plataforma de uma maneira que ela evangelize. E por que eu tenho tanto isso dentro de mim? Porque, em 2014, eu trabalhei num projeto especial do Facebook, onde eu viajei para o Facebook, né? Então, eu estava trabalhando para eles, viajando todos os Sebrais do Brasil inteiro, gente. Tipo, mais de 40 viagens. Foi quando eu te falei que eu acordava no lugar e falava onde eu estou hoje. E evangelizando. Que a gente queria o quê? Mídia, botão impulsionar. Então, qual que é o pensamento do Facebook? Na época não era Meta, não, era só Facebook mesmo, gente. Qual que era o pensamento nosso no time? Espera aí, uma Unilever, uma Procter, uma Coca-Cola, uma Ambev, já sabe que vai vir anunciar aqui. Sabe que a gente cria a mídia e que ele vai anunciar aqui. Se a gente botar a mídia em Júpiter, vamos botar a mídia em Júpiter. Vai ter lá Ambev, vai ter lá Unilever. Vai ter tudo, né? As grandes vão estar ali dominando. Quem a gente precisa evangelizar? O pequeno, aquele que não tem ideia, aquele que não sabe. Então, é esse que a gente precisa botar nosso esforço, nossa força. Então, como eu vim de uma história e de um trabalho de muita evangelização, de muita educação das marcas, das pessoas, eu acho que falta um pouco isso na plataforma. E eu falo porque eu sinto, porque, como eu sou uma agência, não é meu papel fazer institucional do Pinterest. Exato, porque meu negócio é vender o meu serviço, mas eu preciso fazer, entende? Então, assim, eu vejo que tem esse cansaço dentro das marcas, tem essa coisa de faltar um pouco institucional da própria plataforma, porque a plataforma hoje no Brasil ela está muito focada em venda de anúncio, em tráfego pago. E eu, como uma boa menina de 1998 que começou na internet, para mim, internet é uma combinação de orgânico bem feito com um pago que vai dar o melhor resultado para você. Então, independente de onde eu esteja, se estou no Kawaii, se eu estou no Pinterest, no YouTube, para mim, qualquer marca tem que fazer um trabalho orgânico e tem que fazer um trabalho de pago, mas não só pago, porque o pago é aquele dinheirinho que você vai colocando ali e aí ele vai sempre, você precisa de mais, e você nunca parece que tem alguma coisa nele. E a desinformação mesmo, de modo geral, que é, mas a rede social, seguidores, não sei o quê, então assim não tem muita essa dimensão. Então eu vejo que isso atrapalha bastante. Mas quando a gente faz sempre a reunião, explica para a pessoa, é um buscador, até o nosso trabalho é diferente, porque eu não tenho FII mensal na agência, é um onboarding, você vai vir primeiro fazer um onboarding, você vai ter que entrar direito. Depois que você entrou direito, nós vamos deixar assentar essa poeira para ver o que vai rolar. E aí você fica lá, toca o teu barco. Volta aqui falar comigo só quando você quiser fazer uma ação com influenciador, ponto de venda, que a gente já fez, né? Porque o Pinterest também tem pin codes, que são QR codes bonitinhos que você pode ter em ponto de venda. Então, várias marcas já fizeram isso. E a gente trabalha mais nesse sentido, de botar a marca direitinho para dentro, no onboarding, e fazer projetos especiais para ela. Mas
é aquilo, né? Tem gente também que nega o Pinterest, assim, para mim, falar, mas o quê? Só tem 50 milhões de pessoas? É pouco. Aí eu falo para a pessoa assim, você vende para quantas pessoas hoje? Não vende nem para 100. Sabe aquela história que a gente ouvia muito lá atrás? Eu ouvi 500 mil vezes, que era assim... eu não consigo vender aqui pelo Instagram porque eu não tenho 10 mil seguidores. Você tem quantos, amor? Você tem 1000. Você não está vendendo para 1000, você não vai vender para 10 mil. Então, sabe, tem algumas coisinhas que eu vejo que atrapalham essa história do Pinterest. Mas quando a gente chega, explica mesmo para a pessoa e fala assim, isso aqui é um buscador, você vem aqui, coloca as coisas para dentro direito, depois você pode dormir na sua casa. E a gente tem cases engraçados, termina com a capacitação, né, do cliente, porque a gente precisa ensinar o cliente a ler métrica. Não posso soltar o Pinterest na mão do cliente depois e falar, tchau. Então, a gente ensina a ler métricas no final, dá uma sugestão de manutenção. E aí teve um cliente nosso, cliente grande, que tinha uma pessoa para o Pinterest. Eu falei, nossa, gente, isso aqui é um sonho. Tem uma pessoa dedicada. A pessoa veio para a reunião, fez a capacitação e tal. Passou umas semanas, ela teve uma questão lá familiar e precisou se afastar. Aí eu falei, poxa, a menina do Pinterest deles, né? Precisou afastar. Poxa vida, né? Bom, essa menina afastou por quase 3 meses. Aí, quando ela voltou, ela me mandou uma mensagem feliz da vida, porque os gráficos só subiam, mesmo quando ela não fez nada. Eu falei, é isso. Você pode fazer um post sobre isso para mim, por favor? Então, a gente está muito acostumado com muito esforço, muita coisa. E aí, quando você vê uma plataforma mais assim, você acha que eu estou fazendo errado. Mas o Pinterest é isso. A primeira reunião, a gente quebra essas coisas e explica direitinho, né? Mas acho que eu respondi a tua pergunta. Muitas informações boas. Estão preparando as perguntas aí? Já tem perguntas? Então, eu vou para a última aqui, com a Alana, aqui, e depois eu vou para as perguntas. Como é que está esse relacionamento do Kawai com as grandes marcas brasileiras, mas também, que nem quando a Liliana trouxe, com as pequenas? Quais são os principais, ou um case interessante, assim, para a gente entender como que as marcas já estão utilizando o Kawai dentro de tudo que você já contou aqui? Boa. A gente tem 3 unidades de negócio aqui no Brasil. Uma é conteúdo, que é o B2C, e aí a gente não pode ignorar que criadores são marcas, né, individuais. Então, acho que, primeiramente, para marcas individuais pequenas, regionalizadas, a gente virou uma plataforma de visibilidade, onde não se considera tanto não vou usar a expressão, mas o plastificável, né? Que é aquela coisa super preparada de conteúdo, né? Tem muitas pessoas que fazem ótimos trabalhos, que fazem filmes e falam, não tenho coragem de postar no Stories porque eu não acho que está bom o suficiente. Isso você não vê no Kawai, né? Você vê uma popularização, uma simplificação, então os criadores se sentem mais à vontade. A gente tem muitos micro e nano influenciadores, mais de 348 mil pessoas fazendo conteúdo que tem menos de 10 mil seguidores, que quando você vai para uma outra plataforma, isso nem monetiza, isso não rentabiliza, né? Então, acho que existe esse ganho. Para marcas, hoje, com possibilidade de dados demográficos, interesse, é uma plataforma mais barata, né? Em termos de CPM, é mais rentável. Então, dependendo do seu objetivo de campanha, você trabalha de topo a fundo de funil. Então, existe também essa oportunidade. Hoje, vou ser bem honesta, que a gente tem trabalhado muito mid-market, porque as grandes e globais excluem um pouco a gente da estratégia por não estarmos em Estados Unidos e tantos outros países da América Latina. Então, o nosso mid-market, do médio para maior, é o que dá o dinheiro significativo, mas eu trabalho especificamente com marcas regionais e a gente está entrando melhor nos estados para justamente fazer isso. E a evangelização é um ponto mega importante que não deixa de ser um trabalho. E, principalmente, quando a gente fala com o mercado publicitário de São Paulo, Rio, né, Brasília, o eixo, os 3 poderes, a gente fala com pessoas que não são a nossa audiência. E a gente fala muito de opinião. Estava falando disso com a Lili, né? Eu acho, eu não uso. Mas não é você que compra a margarina. Você está vendendo para quem compra a sua margarina, não é você. Né? E está tudo bem a gente ser um publicitário que não sabe de tudo, a gente está presinho na nossa bolinha, no nosso algoritmo pessoal de valores, instituições que a gente cresceu. E nosso formato de e-commerce hoje não tem marcas grandes, eles foram focando em pequenos e médios negócios, principalmente com produtos importados, de baixo custo,
Eu brinquei que a gente botou um teto no braço, né, para dentro do Kauai ali e ficou falando com empresas menores para vender produtinhos do dia a dia. Então, acho que tem para todo mundo ali. Mas sou muito da opinião da Lili que é o orgânico que puxa o anúncio, que puxa a loja, é um trabalho digital como um todo, né? Acho que vários conceitos que a gente fala aí. Primeiro, conhecer seu público-alvo, né? Não ache que você tem que estar numa plataforma. Isso é muito que a gente conversa em aula, quando a gente pergunta, e aí, qual a melhor rede social para colocar essa estratégia? Todo mundo responde Instagram. E aí eu pergunto, por quê? E aí começa o questionamento. Mas onde está o seu público-alvo? Existem oportunidades em outras redes sociais? E confesso para vocês que, olhando os números, quando a gente fala de algoritmos e entrega, se a gente vê taxa de entrega, taxa de engajamento, oportunidades em outras redes sociais, vai ser mais barato. Total. Esse é um ponto importante também que a gente acaba sofrendo e tendo que evangelizar. A Lili falou de métricas de vaidade, né? Curtida, comentário. Nossa métrica principal é view. Porque eu estou falando de conteúdo, eu preciso de gente assistindo. Né? Obviamente que o algoritmo entende quando você curte, você salva, que você está engajando. Mas hoje nossa métrica principal é 5 segundos de tempo de tela num vídeo. Então, eu até brinco, né? A pessoa, ai, nossa, eu vi uma menina dançando de biquíni, agora só aparece menina dançando de biquíni. Eu falei, você parou para ver, você repetiu o vídeo? Isso é um engajamento, gente. O algoritmo entendeu. É o tempo de você falar, olha que absurdo, voltou Já o vídeo, o algoritmo falou, entendeu. 90 olha que dias doida. Nunca mais você vai ver alguém com um top, com uma blusa, vai só ver gente de biquíni. Então, assim, é palco, né? E o commodity atenção acaba pautando esse algoritmo. Então, uma marca chega para mim e fala, pô, eu queria 5 criadores. Aí eu vou e mando os criadores. Ele fala, nossa, mas tem muito pouco seguidor. Eu falei, você olhou a coluna de views? A quantidade de views, Você olhou a coluna de views do cara? Assim, não é sobre isso. Não é só sobre seguir. De novo, não estamos numa rede social. Estamos numa mídia social. Estamos falando de interesses em comum. Então, a gente provoca muito essas novas métricas, né? Que acho que é uma questão para todos nós três aqui. Ter que explicar, ter que trazer a galera para fora do CPM, para fora dos pontos de audiência. E o que a gente sofre aqui é os nossos... Sofre, né? É uma bênção e uma maldição quando você tem números reais, né? Aqui, como plataforma logada, a gente tem. Como Media Out of Home, você vai ter agora. Sinal de celular, você tem vários cruzamentos para fazer. Aí eu queria perguntar assim, para os marketings, né? Quem compra TV. Vocês têm certeza que milhões de pessoas estão assistindo mesmo? Ou a gente está só levando uma amostra de 0,0001 e falando que a gente está fazendo um awareness muito bem feito de uma marca que há 20 anos é comprada, e a avó passou para minha mãe passou para mim e eu vou ensinar para minha filha? Então, assim, são muitas dúvidas, né? É uma discussão muito provocativa que a gente tem que ter, né? Não, e tem mais uma provocação. Se você se baseia também lá no seu Google Analytics para ver de onde vem a conversão direta, você vai colocar dinheiro só no Google. Porque sempre vai parecer que vem de lá. Mas existem outros caminhos nessa jornada. É isso. Boa. 45, né? Então, temos 10 minutos para perguntas, interações... Foi 2 segundos, né? Na verdade, aqui. Ó, tem pergunta lá. Já. Olá, boa. Eita, boa. Um monte. Vou aí. Tem 2 perguntas, por enquanto. Bora lá. Boa tarde. Boa tarde. Queria entender da Liliane um pouquinho sobre seu modelo de negócios aí na agência. Ah, tá. Você falou que não cobra FII mensal, né? Sou Por louca, que né? será? Se você não cobra o FII mensal, que serviço que você faz? Como é que você cobra? Adorei. Conta pra gente seu segredo. Where's the money? Eu vou até lembrei agora do Luiz Boano, que ele é um super publicitário, dirige a fábrica, a agência há muito tempo, e ele tem cafés, ele faz cafés com pessoas, ele foi sócio de uma amiga minha, fui conversar com ele, e ele falou assim, você é louca? Como assim você não quer? Quando eu trabalhei em agência, eu vou te falar como eu comecei essa história. Eu trabalhei na Live Edge, que é uma agência muito legal, que é uma agência já bastante diferenciada, mas eu percebia que o relacionamento cotidiano com o cliente, aquele cliente que tem um FII, assim, ó, você tem um FII, vai...
virava uma coisa meio, sabe, é pior do que um casamento morno, um namoro morno, que é aquela coisa lá, você se desgasta, aí tem a refação, aí você começa a ficar com um ódiozinho de alguém, e a outra alguém com ódiozinho de você, aí você tem que trocar a pessoa do atendimento. Então, eu via que esses relacionamentos muito longos eram muito desgastantes, e a agência perdia o brilho perante o cliente. E eu falei, não, eu quero fazer um negócio onde o cliente queira mais e me peça mais depois. Claro que aqui a verdade eu vou te falar. Eu parei de computar isso porque é coisa de dente doida, mas eu fiz 92 reuniões em 2022. Computadas, bonitinhas. Então, assim, claro que tem todo um esforço nosso de prospecção. Mas, a partir do momento que eu pego o cliente e ele vai fazer o onboarding, eu vou colocar ele para dentro. Então, ele vai pagar para a gente uma coisa fechada. E aí, o que muda, tá? Nossa, eu estou super rápida aqui, mas o que muda na nossa proposta? Geralmente, a quantidade de pins. Porque a estratégia, o SEO e a indexação do e-com, a gente acaba fazendo para todos. Mas tem cliente que chega para mim e fala, Lili, eu tenho 5.000. Não, tá, vamos botar 1.000 pins para você, então. Tem outros clientes que já querem começar com 200, porque ele tem um time interno, e eu vou capacitar no final. Então, geralmente, o que acontece? A gente faz esse serviço todo em 35 dias, 40 dias estourando, se o cliente também cumprir os prazos, né, de mandar os negócios para a gente, mas nunca passa disso. Quando termina, a gente entrega, faz aquela entrega bonita, capacitação. 90% dos meus clientes, em 60 dias, entram em contato de novo querendo fazer outra coisa. Então, ele quer fazer um influenciadores, ele quer fazer um ponto de venda, ele quer fazer uma tag para uma loja, para uma coisa de moda. E aí eu já tenho um outro projeto. Porque eu gosto muito dessa coisa do cliente entender que ele está me pagando por isso vai ser entregue aqui, está na sua mão, beijo, tchau. E ele volta, vem, seu projeto é maior ou menor? Vai demorar 2 meses para fazer esse do supermercado. Esse aqui é mais rápido. Aí a gente vai e fecha. Só que, claro, eu preciso, para isso, ter que ter um capital de giro, né? Hoje, eu montei a agência em 2018. Em 2018, eu já estava há 10 anos trabalhando com consultoria digital. Então, eu tenho um fôlego ali para poder fazer isso. Mas, hoje, minha operação já roda sozinha. Então, assim, a gente tem clientes entrando. Hoje mesmo a gente fechou um cliente antes de vir para cá. A gente tem clientes entrando toda semana, tem clientes saindo toda semana, e eu tenho clientes voltando, em média, de 60 dias para a gente, para um projeto maior. Sempre voltam. É difícil o meu cliente não voltar. Na verdade, até para contar para vocês isso aqui, como é que eu entrei no Pinterest? Como a minha consultoria, eu também gosto de trabalhar para o projeto, para o cliente, porque eu também gosto de viajar, né, gente? Então, eu gosto de sumir. Assim, posso ir embora, ninguém precisa mais de mim. A Piracanjuba é um cliente nosso. E eu fiz consultoria de marketing de influência para eles. Eu estava fazendo uma consultoria grande. Ao mesmo tempo, eu já estava estudando o Pinterest na minha vida para a agência. E aquela coisa, você está em reunião com o cliente, você vira e fala para ele assim, tem o Pinterest. Vamos fazer. Então, eu já estava muito acostumada que o meu cliente sempre tem uma recorrência legal comigo. Porque, nesse meu modelo, eu entrego rapidinho e ele fica com saudade de mim, de verdade. Porque ele fala, eu quero que ela venha mais, eu quero mais horas de consultoria. Eu tive que abrir uma exceção para um cliente uma vez, porque ele falou assim, não, eu quero te pagar para todo mês poder perguntar coisas para você. Aí eu falei, tudo bem. Ainda brinquei o ano passado, falei, agora chega dessa dependência emocional, vai cuidar da sua vida, porque é um modelo bom para mim, sabe? Eu vejo que ainda brilha, você entrega, você está no auge com o cliente, os números estão bonitos, você está feliz, todo mundo feliz. Ciclo, né? Entregou próximo. Aí a Priscila, que é a minha gerente de negócio, que rala, né? Entregou próximo. Vai aí, Priscila, fecha aí e faz qualquer negócio, mas é isso. Vou fazer um comentário sobre isso antes de passar para a Lu. Volta o meio do funil, né? Relacionamento. E existe desde que o mundo é mundo, né? 62, McCarthy, Kotler. Quanto você investe mais de relacionamento, você diminui o custo de aquisição, aumenta lucro, porque o cliente volta. Então... Deixa eu só falar uma coisa sobre o custo de aquisição. Eu sempre tive para mim que qual é o meu investimento de marketing? A minha entrega.
Não, A mas tem minha- uma construção de imagem aí. Claro, tem. Está sentada no palco, construindo autoridade, marketing de conteúdo. Mas hoje é 2025, né, gente? Para as pessoas jovens aqui, às vezes eu falo, não se compara nunca com ninguém. Eu tenho 50 anos, gente. Comecei a trabalhar com internet em 98. Eu vi a bolha estourar, eu vi tudo isso aqui, assim, ficou olhando para trás. Sobreviveu ao bug do milênio. Sobrevivi ao bug do milênio, o Orkut E acabar. agora é tudo uma matriz. Entendeu? Eu conheço o Orkut, eu queria também falar para vocês. A pessoa Orkut, ele é lindo e fofo. Eu tenho uma pergunta que vai se aplicar tanto para Pinterest quanto para Kawaii. E eu começo dizendo que eu tenho uma ideia muito sólida na minha cabeça de que Pinterest, Kawaii, TikTok não funcionariam para o meu negócio, tanto que eu não invisto aqui por agora. E daí eu justamente queria que vocês quebrassem o meu conceito, porque essa minha ideia surge a partir do fato de que eu ia fazer essa pergunta só para Pinterest, mas eu acho que cabe para os dois, de que funcionam para setores específicos e principalmente para B2B. O meu, por exemplo, é uma empresa de dados e tecnologia e por isso que eu não consigo ver de jeito nenhum valer a pena o investimento de tempo, principalmente nessas plataformas. Até por exigirem um conteúdo que eu vejo como... É isso, né? Todas as plataformas exigem um formato e um cuidado especial. Então, é isso. Eu queria... Aquela história de quebrem o meu conceito. Esse é o meu conceito e eu queria ouvir de vocês. Vamos lá. Assim, suspeita, né, para falar. Mas hoje a gente trabalha com muitos produtos e serviços, né? É muito fácil você fazer conteúdo de produto, porque o conteúdo do produto é o celular que está aqui, todo mundo vê, todo mundo toca, é muito mais tangível. E quando você vai para o setor de serviço, você tem subjetividade, né? E você tem perguntas, você tem entendimentos. O Kawaii hoje, pegando esse gancho do entretenimento, fala de uma forma leve, flexível, regional. E acho que, independente de se você faz B2B, você tem valores de empresa e você tem inserções educativas no meio social como empresa brasileira, aqui em São Paulo, que você quer conversar. Eu tenho um case muito legal que eu gosto de mostrar de Telecauai de Honda Consórcios. E aí eu falo, se consórcio fez um Telecauai, acho que o que você trazer de briefing a gente vai fazer. E o ponto, para mim, principalmente quando você trabalha B2B e quer falar com o Brasil com S, o Brasil real, classes massivas, é você conseguir regionalizar conteúdo, didatizar, abrasileirar mais do que aportuguesar qualquer coisa. Então, quando a gente vem, principalmente, de serviços de dados de internet muito acima da bolha, né? Essa moda, COP30. Aí todo mundo quer falar de ESG. Quantos % da população sabe o que é ESG? Então, eu acho que é uma questão de disseminar informação e de entender onde a gente se encaixa no seu plano de comunicação. Se é na construção de marca, se é na parte de educação social, se é uma questão política, né, para você ajudar a evangelizar, para você preparar pessoas que vão ser possíveis compradoras, para você escalar seu trabalho para microempreendedores. Meu maior cliente de financeiro hoje é a Infinity Pay. E eles pararam de vender conta e maquininha para vender uma tecnologia que passa cartão no celular, que é o Infinity Tap. Então, assim, dificilmente a gente vai receber um briefing que eu vou falar não tem nada a ver. Sabe? O que eu posso te dizer classe A gargalhada, senhores de 80 anos que usam muleta, vai ser um pouco difícil de chegar, mas que tem audiência e tem caminho, tem. Tem algum público muito específico no Kawaii? Porque TikTok é principalmente geração Z, né, que a gente fala, mas... Sim. A gente tem uma distribuição regional bem parecida com os usuários do Brasil, mas que, para a gente aqui em São Paulo, é um pouco invisível por conta da nossa bolinha querida, né, Faria Limers, que somos. A gente tem uma afinidade quantitativa e qualitativa no Nordeste, pelo DNA. Né, o Nordeste é uma região extremamente local e cultural, que abraça muito o país como um todo. Não que o Sul não seja, que o Sudeste não seja, mas o nordestino tem a coisa do Nordeste, Brasil e vamos, né? Então, a gente está dentro das festas, da dinâmica dessas pessoas.
E acaba que a gente tem conteúdos mais regionalizados. 70% da nossa audiência está em cidades menores, com menos que 2 milhões de habitantes. Então, é um aplicativo. É o TikTok de pobre e é o TikTok do interior. E não tem nenhum problema da gente falar com essa audiência, porque, no fim do dia, a gente está falando com 7 a cada 10 brasileiros. Então, assim, sobre posicionamento, sobre localização e tom de voz, é essa a linha. E, assim, a gente sempre vai ser comparado, né? Assim como quem entrava em mídia era comparado com a Globo, hoje todo mundo tem que ser um pseudo Google. E está tudo certo. Eu acho que essa é a discussão e essas são as provocações que têm que acontecer. Eu só ia falar para ela o seguinte: o Pinterest, ele não é um substituto de nenhuma plataforma. Eu falo que o Pinterest, ele é como uma pessoa que treina e toma um pré-treino ou um pós-treino. Ele é uma coisa para... É aquela coisa, eu vou para a academia, não tomo pré-treino, sempre tomo nada, né? Então, vai lá, faz aquele treino e vai para casa. Agora, pergunta para a Manu City. Toma pré-treino, pós-treino, durante treino, e o treino dela é mais potencializado, né? Então, no teu caso, o que eu te perguntaria se você aparecesse para mim como uma prospect? Que tipo de conteúdo você faz hoje? Se a sua resposta para mim fosse, eu crio infográficos, eu trabalho com cards, eu ia falar, vamos. Vai para o Pinterest, porque você é um buscador. Pessoas buscam todos os tipos de coisa. E a gente está para fechar um cliente que é muito específico, mas é o mais da minha vida. Eles vendem planilhas de ESG. E eles são super interessados no Pinterest, porque sustentabilidade é um assunto muito procurado lá. E eles, falando de sustentabilidade do lado mais corporativo, porque quem compra é uma empresa, para eles já ajuda só o fato de estar lá. 1 minuto. Boa tarde, eu sou Ricardo Nicodemos, sou da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, e tenho um convite, um desafio para vocês. Primeiro, o desafio é acharmos um formato para que a gente fale do agro nas plataformas de vocês. O desafio é encontrar esse formato, para que a gente coloque o agro nas plataformas. Mas eu gostaria que cada um de vocês, em 1 minuto, ou menos, 30 segundos, falasse para nós um case muito rápido de sucesso. Tirando Honda, que você já falou, mas até para que a gente possa entender um pouco esse formato, entendeu? Até para que ilustre. Então, um case para que depois a gente possa ir lá pesquisar nas plataformas e entender um pouco como é que é essa história. Um case, eu acho que eu vou falar de uma metodologia para chegar no case. Tá? Tem, 1 minuto ou menos. Oi? Em 1 minuto ou menos. 1 minuto, não, rapidinho. Na verdade, o que acontece, né? O grande desafio dessa mídia também é a comprovação, né, o quanto ela impactou e qual que é o resultado. Então, a gente usa métricas aí, com Wi-Fi, informações sobre celular, e muito juntamente com pesquisas. Então, tinha uma marca de streamer que ela queria impactar tantos milhões de pessoas daquele segmento, por exemplo, no transporte público. E eles usaram exatamente o Wi-Fi para fazer a pesquisa para chegar nessa métrica de quantas pessoas utilizavam o streamer e qual que é o share de cada plataforma dessa, para realmente chegar com esse dado no anunciante e falar, tá aqui, esse é o público que você precisa, é aqui que você vai impactar, e já os criativos, o que ele tem para fazer. Entendeu? Então, no caso da Media Out of Home, está muito baseado nessa questão das métricas e do público-alvo. Então, neste caso, esse streamer aí, ele realmente nadou de braçada aí nessa campanha. Tá, eu dou aula na Exalc, que é a Escola Superior Luiz de Queiroz, que a maior parte dos meus alunos do MBA são do agro. Piracicaba. E aí, eu vou te trazer um case nosso. Se você procurar agora, você não vai achar ele, porque a gente está justamente de volta no cliente, fazendo toda uma reformulação. Búfala Almeida Prado, que faz laticínio de búfala, é bem como é artesanal, bem como mostrando as bufalinhas, elas escutam música, tem playlist delas no Spotify, gente, das músicas que elas escutam. Mas, para te falar, a gente fez ação de PDV com eles, ponto de venda. Eles iam fazer degustação no supermercado, no Santa Luzia, ali, nos Jardins, e eles
tem parceria com chefes, mas a gente não tinha verba e nem tempo disponível para tirar as fotos dos pratos com mussarela de búfala, com burrata. Então, os próprios chefes tinham as fotos no Instagram deles. A gente criou uma pasta puxando as fotos diretamente dos chefes, ou seja, a foto verdadeira, com link para o chefe. Só que aí no mercado, quando a pessoa escolher lá na promoção qual que ela ia querer jantar, ela escaneava o PIN code da búfala e olhava, eu quero jantar na Paura Carrossela, quero jantar numa mosteria. Ela escolhia ali. Foi muito legal fazer o case da búfala, porque, em termos de arquitetura e SEO, a gente tinha desde a produção, cuidar dos animais, que isso é bem coisa do agro, né? Depois a gente a parte de produto, que vai interessar mais quem é chefe, quem compra para fazer alguma coisa em casa. Então, é possível, sim, trabalhar com marcas do agro dentro do Pinterest, com uma seleção boa de conteúdos, enfim, dá para fazer um trabalho legal. Cara, como uma plataforma que preza o Brasil do corre, o que eu diria para o agro, e a gente tem um case que não é de agro, infelizmente não tem nenhum case de agro ainda, mas eu vou chegar, porque eu comecei a trabalhar com expansão regional, Boticário com revendedoras, porque eu acho que esse insight de que você, quando é uma marca ou uma empresa que tem muitos funcionários que trabalham, vendem o seu produto, você não precisa contratar creator, porque você tem um monte de creator dentro da casa, da fazenda, da fábrica. Então, o que eu gostaria de propor seria algo de trazer o público interno para virar influenciadores e fazer rodar esse conteúdo do Brasil do corre dentro do agro, no Kawaii, porque tem tudo a ver. Se eu estou falando de 70% de audiência em lugares com menos de 2 milhões de habitantes, quantas fazendas nesse range, quantas pessoas que vivem de agro, consomem o agro, não fazem ideia do que se passa no backstage disso. Então, acho que é esse o caminho. Não sei se estou errado, para encerrar. Um dos relatórios que eu vi tem uma porcentagem bem grande da audiência da Kawaii, que são caminhoneiros. Né? É real, né? O que a gente tem feito muito é Petrobras, Lubrax, né, Vibra e Vale, né, que são assim empresas de um segmento tão complicado quanto, né, e que precisam dar muita luz para isso e já acenderam essa luzinha dos embaixadores internos. Esse é um caminho, na minha opinião. Bom, é isso, meu povo. Então, obrigado, uma salva de palmas. Obrigado para Liliane, para Alana, para o Rodrigo. Vamos fazer meu Kawaii? Eu não tenho Kawaii. Por favor. Fotinho, tem fotinho.